prateleira do mercado e falei, como é que eu escolho o café? Eu queria tomar um café bom, como é que eu faço isso? E eu não tinha a mínima noção. Foi a primeira vez que eu acho que eu perguntei alguma coisa para o café. A gente perdeu um pouco essa conexão com a terra, com os processos. Com a história, né? Com a história das coisas, etc. E eu acho que quem ativa a história é o sabor. Produtores que tiverem seus clientes, segurem. Clientes que tiverem seus fornecedores de café, segurem, né? Porque a gente precisa desse nível de vínculo para poder manter os negócios. Um excelente café, ele é necessariamente inesquecível. Fala, potência, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio dessa segunda temporada incrível, cheia de cafeína. É o Cafeinado Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber um cara que encarna o café assim de uma forma absurda. Saiu de Salvador, foi para Rio de Contas e hoje tem essa torrefação destacada no meio nacional. Eu tô falando de quem? De Lucas, da Blendita Torra de Bons Cafés. Lucas, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Alex. É um prazer estar aqui, conversar com toda a sua audiência e a gente bater esse papo de café. E vamos nessa. Esse programa tem um oferecimento de Café do Voboca, café com aromas de boas lembranças. Lucas, para começar, você é um dos pioneiros na torre de café especiais na Chapada Diamantina. Como é que a Blendita começou e qual foi sua principal inspiração para essa aventura nesse mercado maravilhoso? Eu tive dois momentos assim, né, no café que para mim foram divisores de água. Logo que eu casei, que eu cheguei na prateleira do mercado e falei, como é que eu escolho o café? Queria tomar um café bom, como é que eu faço isso? E eu não tinha a mínima noção. Foi a primeira vez que eu acho que eu perguntei alguma coisa para o café, né? E a segunda foi em Piatã. Lá em Piatã, quando eu conheço esse mundo de café, né? Quando eu descobri que o pacotinho nasce na planta, que você tem todo o processo, né? Do fruto, da secagem, etc. E aí eu tive várias inspirações lá em Piatã, né? O Rodolfo, que alugou pela primeira vez a torrefação para torrar, o Theo, que me deu o primeiro café para torrar, o Cleomon e o Michael, que me ensinaram algumas coisas para dar início. E aí fui fazer curso de torra de café em São Paulo, classificação, degustação. E volto para Piatã, a transição de carreira, para poder entender mais como é que eu poderia me posicionar no café, e assim foi. Quando eu mudei para Rio de Contas, eu acionei minha família e a gente montou a torrefação juntos, né? E hoje fantástico. A gente toca aí a Blendita Torra de Bons Cafés. Há quantos anos? São 7 anos já, estamos caminhando para 8 anos agora. Sensacional. Qual foi o maior desafio que você enfrentou quando iniciou a torrefação? Eu sou muito apaixonado, Alex, pelo que eu faço, né? Eu gosto muito de café e desse mistério que o café tem. Isso sempre me encantou muito. Só que eu precisei aprender a ser um empresário, né? Porque eu vou torrar gostosinho ali, vai ficar uma bebida bacana, mas eu preciso vender esse café. Então, para mim, o maior desafio foi conseguir transformar isso que eu amo tanto em um produto rentável. Esse foi o meu primeiro desafio. E diante desse desafio, eu vi que minha marca estava indo por água abaixo, por causa de falta de planejamento, tá? Alguns desafios que foram chegando. E aí a gente resolveu fazer uma transição dentro do próprio negócio, que é sair de produto acabado, né, para prestação de serviço. E eu acho que essa foi uma grande transformação, né, no nosso perfil, na cultura da empresa e etc. E é uma maravilha poder ter hoje no nosso portfólio grandes marcas da Chapada Diamantina que a gente vai torrando e entregando muita bebida gostosa e honesta para as mesas, né? Muita bebida gostosa e honesta, de verdade. Blendita, que nome interessante. Conta um pouco da história. Esse nome surgiu no meio de uma fazenda de café de forma muito aleatória. Eu tava Tinha que ser, pedalando né? com minha esposa, eu não tava fazendo nada na fazenda de café. Eu tava pedalando, literalmente. E aí, pedalando, esse nome entrou dentro da minha cabeça, assim. Foi uma inspiração mesmo, foi uma iluminação que eu tive, um soprinho ali, uma dica dos anjos. E guardei pra mim, né? Não pensava em ter uma torrefação. E aí, quando eu fui estudar o Blendito, esse nome que me apareceu, aí tem a coisa do blend, Sim. tem o ITTO, né? Que fica uma coisa ali meio italiana e Sim. tal, né? Aí tive a ideia de pesquisar do São Benedito,
O São Benedito eu descobri que é o padroeiro dos gastrônomos. Sim. E ele é sincrético, com toda a licença aí do sincretismo, mas isso faz parte da nossa simbologia também. Ele é sincrético ao preto velho, que tem o café como uma das oferendas, né? Eu falei, tem muito sentido nesse nome, a cobra mordeu o rabo, e a ideia era fazer o café blendito e a torrefação blendita, né? E curiosamente, eu tive um erro na hora de fazer o registro da marca, em vez de registrar blendito, eu registrei blendita, o que foi acertado, porque hoje eu sou muito mais blendita do que blendito, né? E aí é muito legal, assim, esse processo vem acontecendo e estamos aí. Sensacional. Como é que você define, você conversa muito assim, fala de cafés honestos, de bom café. Na visão de você como um torrefador há quase 10 anos, o que é um café honesto e um bom café? Eu gosto muito dessa provocação, porque eu acho que o café honesto é um café que ele consegue fazer o consumidor desse café, através do sabor, entender tudo que contaram para ele, seja na embalagem, seja na venda, seja no preparo na cafeteria, seja no pedido da torrefação, né? Então eu acho que a honestidade, ela faz a equação com transparência. E essa transparência, o que é combinado não sai caro para ninguém. Nunca. Né? Então, assim, você vai tomar um café tradicional, saiba que é um café tradicional, e não, para quem fez, não fale que é outra coisa. Né? E você vai tomar um café super especial, claro, tenha os aparelhos e a língua para tomar um café super especial, para ter acesso a esse sabor. Então, para mim, a honestidade nessa indústria de café é quando você consegue ligar os pontos e tudo faz sentido, né? Não fica nenhuma ponta solta. Um bom café, para mim, é muito pessoal, né? Até dentro do café especial tem cafés que eu gosto mais e café que eu gosto menos. Mas, Lucas, tecnicamente eu preciso entregar o café que meu cliente quer e o que ele consegue fazer com o público dele, certo? Então, bom para mim é relativo. Agora, eu queria fazer ainda uma outra camada dessa pergunta que você está falando, que é falar de qualidade. Então, quando a gente fala de qualidade, a gente não está falando de bom e ruim. Eu acho que isso é muito importante do público final entender, que quando a gente fala qualidade técnica de café, a gente está dizendo esse sabor alcança esse público e precisa desse tipo de tratamento, né? Então, fazer qualidade ponta a ponta necessita de especialistas que consigam enaltecer os sabores que o café já tem, né? Ou seja, se você tem um café de perfil tradicional, você vai lutar para não perder o sabor pouco que ele tem, né? E se você está falando de um café super especial, você vai fazer uma torra adequada para enaltecer os sabores que ele tem. O que é para mim uma torra adequada? Uma torra equilibrada. Equilibrada dentro daquele contexto de sensorial. A próxima pergunta seria muito com isso aí que você fechou agora. Qual a sua filosofia de torra? Existe alguma assinatura blendita que você busca em cada lote? Existe. Eu acredito, inclusive, que cada pessoa que torra café tem uma assinatura, né? Quando eu provo como luthier que desenvolve um violão. Isso, exato. Você sabe que aquele formato, aquela curva, aquele tipo de traste, etc., tem a assinatura de não sei quem que faz aquele tipo de violão. Na torra, eu acredito nisso também. Mas eu acho que tá todo mundo tentando dar o seu melhor de acordo com o que tem, né? Porque dá para você fazer um violão que sai som com uma madeira não tão nobre, mas claro que se você tiver uma madeira nobre e todas as ferramentas para fazer, você vai fazer uma coisa muito melhor, né? Então, eu acredito que precisa haver uma sinergia aí com o maquinário que você tem, a matéria-prima que você tem, e esse cliente que vai receber esse café para a coisa ficar bacana, né? Chapada Diamantina é famosa demais pelo terroir, né? Com características geoclimáticas, ela impacta diretamente no sensorial que a gente trabalha. Como é que você consegue lidar com isso? Porque assim, você tem Chapada, mas você tem aquelas micro-regiões que dá um produto bem característico de cada área. Como é que você consegue discernir e aflorar esses perfis na torra? Acho que com a prática, Alex, a gente vai conseguindo fazer uma leitura de como o café se comporta no torrador. Deixa eu dar um exemplo para você. A gente tem 3 fases cruciais, que são as fases macro da torra, que são as fases de seca, caramelização e finalização. Tem vários nomes para isso, e cada escola de torra vai chamar isso de um jeito diferente. Na fase da seca, a gente está meio que perdendo água
e criando espaço para o calor fazer as reações posteriores, que são as reações de caramelização, quando a gente começa a desenvolver glicose e degradar a acidez, certo? Depois que a gente deixa esse café cheio de sabor, a gente tem a finalização desse café, quando ele vai dar o crack, e é nesse momento que cada torrefação vai fazer a sua assinatura, que é o ponto do café. Nessa hora que eu brinco que é essa hora que a gente vai saber se o brigadeiro é de copinho ou de enrolar. Então é o ponto do café, tá? Cada café, na minha máquina, ele se comporta de uma determinada forma. Então tem uns cafés que eles vão secar mais rápido. E aí eu vou me perguntar, por que esse café secou mais rápido? E aí é essa pergunta que eu faço para o produtor. Porque aquilo tem uma analogia muito clara com a seca que ele também teve no terreiro. Então o café começa a me contar a história dele. E é sobre isso que está acontecendo dentro do torrador que eu vou me relacionar para fazer qualquer ajuste necessário para o cliente que me pediu a torra. Então vamos supor, o seu João, que tem a cafeteria, me pede para torrar o café XPTO da Chapada Diamantina, certo? E aí o seu João fala para mim o seguinte, Lucas, meu público, ele não é um público ainda que tem a capacidade de beber o café e falar sobre as notas sensoriais que esse café tem. Seu João não precisa de um café incrível, exótico, ele precisa de um café básico e equilibradinho. Um chocolate caramelo vai servir seu João. E como é que eu faço para pegar um café que ele tem uma acidez um pouco mais proeminente para transformar isso em um café para seu João? Então eu preciso degradar um pouquinho mais a acidez. Eu preciso montar uma estratégia de torra para que isso funcione para seu João. O melhor cenário é eu ter a matéria-prima já adequada. Mas com o café especial, a gente não tem uma rotatividade muito grande, o capital de giro das empresas de café especial, ele acaba ficando muito curtinho, porque essa rotatividade que não é muito grande, a pessoa precisa comprar, vender, receber, comprar, vender, receber. A pessoa não consegue investir 150 mil só em café. Ela tem uma cafeteria para gerir, ela tem um negócio para gerir, etc, etc. Pouquíssimos conseguem fazer isso. Então a gente sempre tem uma diferença de lotes muito grandes. Então a gente padroniza isso para seu João na hora da torra. Entendeu? Para trazer um café sempre equilibrado para ele. Então eu tenho um range ali de matérias-primas que eu posso trabalhar para seu João, né? Eu não posso nem muito para lá nem muito para cá. Mas eu ainda consigo fazer algumas modulações para atender o seu João no padrão que os clientes dele gostam. É arte pura, né? E é muito vínculo. Por isso que eu acho que a gente tem um impulso artístico no café. Porque para mim o que é um impulso artístico? É a gente conseguir fazer beleza. O que o artista quer é mostrar uma coisa que ele enxerga de um jeito que todo mundo possa ver também, né? Quando eu vejo o seu João acontecendo e vejo Dona Maria que plantou o café acontecendo, eu fico babando com a possibilidade de coisas que podem acontecer. De coisas que podem... Foguei, até bati no microfone. De coisas que podem acontecer através daquela relação com aquele cliente. Então, são esses ajustes que, para mim, fazem o caminho para que essa percepção aconteça na xícara. São esses ajustes que eu faço. Então, quando a pessoa bebe o café, falando, que é isso? Que café é esse? Ô, João, de quem é esse café? Ele fala, da Maria, foi torrado pelo Lucas lá, tal, não sei o que lá. E a pessoa vai cavando, porque eu acho que a gente perdeu isso, sabe? A gente perdeu um pouco essa conexão com a terra, com os processos. Com a história, né? Com a história das coisas, etc. E eu acho que quem ativa a história é o sabor. Sem dúvida. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem a preparar um café especial em casa, depois que ele já foi torrado com muito cuidado e carinho? Essa é uma pergunta difícil de responder. Tem uma coisa que uma pessoa muito importante para mim falou para mim uma vez, que é muita soberba a gente achar que a gente vai ensinar alguém a fazer café. Tiago, o Café das Meninas, esteve aqui e ele falou uma coisa bem legal que casa com isso. A gente precisa desburocratizar o acesso do café de qualidade nas casas. Isso. Eu acho que vai disso também, né? Isso. Porque cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito. Agora sim, se você está disposto ou disposta a se abrir para as infinitas possibilidades de sabores,
que os cafés têm, seria interessante você conseguir padronizar algumas coisas para você conseguir entender se é alguma coisa que você fez ou se é matéria-prima. Eu acho que isso é muito importante. Então, por exemplo, coisas como uma balança, uma chaleirinha bico de ganso, um copo Becker vão te ajudar a conseguir montar um padrão de bebida. Agora, tem uma má notícia. Lá vem. Não tem receita. Não, né? Não tem receita. O que é que eu costumo sugerir para as pessoas que estão iniciando? Faça do mesmo jeito sempre. E aí eu dou uma diquinha que ela deixa a brincadeira mais fácil para o paladar, que é, faz um café 10 gramas para 100 ml. Quando você terminar seu café em até 3 minutos no máximo, né? Então você vai usar ali 30 gramas para 300 ml, 40 gramas para 400 ml. Termina o que for nessa proporção em até 3 minutos, você vai ter um café mais ou menos ok. R, deixando a bebida intensa, porque você pode diluir depois com água. E essa diluição vai dar para você sabores diferentes. Então, gente, não é nenhuma heresia colocar um pouquinho de água no café. Então, se você tem uma xícara dessa, um pouquinho é uma colher de sopa, já vai fazer uma diferença muito gritante. Né? A gente está falando de quase 12 gramas de água entrando na bebida final. Se a gente está falando de 12 gramas, a gente tem bastante água no café. E isso vai te ajudar a entender qual seria o paladar melhor para você tentar uma bebida um pouco mais diluída ou um pouco mais intensa. Mas eu acho que, no final das contas, você está em busca de um sabor que você gosta. E é repetir esse sabor que eu acho que é a brincadeira mais legal. Fazer café em casa é uma cerimônia, mas é uma cerimônia muito boa de fazer, viu? Eu sou fã, eu vou pra loja aos sábados, todos os sábados. Eu arrumo tudo, deixo pronto, deixo um café lá, eu falo, agora eu vou fazer o meu café. Esqueço do mundo. É muito bom, velho. É uma delícia. Lucas, meu amigo, como é que você vê o cenário do café especial no Brasil, especialmente no Nordeste? E quais são as tendências que mais te chamam a atenção? Tá. Eu acho que a gente está passando por uma transição na matéria-prima café. A gente tem questões climáticas, questões políticas, né, que nos fazem ficar em uma corda bamba nesse momento. Né? As cafeterias, as marcas, tá todo mundo meio que sem saber para onde vai a coisa. Né? E eu acho também, acrescentando, que está criando, não sei dizer se seria a segunda ou terceira geração de produtores de café especiais no Brasil. É um outro ponto também. Eu acho que com tanta tecnologia nova que a gente tem, com tanta coisa bacana, eu acho que tem muita gente fazendo excelentes trabalhos. Sem dúvida. Mas eu acho que a viabilidade do café especial, ela diminui um pouco, até porque a diferença entre um tradicional matéria-prima crua e um especial, ela diminuiu muito. Então, a pessoa que faz café tradicional já está ganhando dinheiro e se desmotiva ela a fazer café especial. Que dá muito mais trabalho, né? Então, gente, eu vou até olhar para a câmera aqui, ó. Produtores que tiverem seus clientes, segurem. Clientes que tiverem seus fornecedores de café, segurem. Né? Porque a gente precisa desse nível de vínculo para poder manter os negócios. A gente vai precisar dessa tarimba. As marcas vão precisar cada vez mais entrar na fazenda, conhecer os produtores, etc. E eu acho que essa tendência ela vai intensificar esses vínculos. Mas eu acho que eles têm uma chance, um dos caminhos é a gente entrar numa onda de escassez, né? E não é só com café, né? A gente está vendo com tudo, todas as iguarias, né? Estão sofrendo, o agro tem sofrido no Brasil, né? Com essa produtividade, etc. Vai faltar café. E eu acho que no faltar, quem vai sofrer, no final das contas, é o consumidor. Sem dúvida. Né? Agora, você fez a pergunta, você fez outra também. Tendências que te chamam a atenção. As tendências que me chamam a atenção. Cara, eu adoro os acessórios novos. Eu tenho vontade de ter tudo. Quem coleciona é ele. E hoje, com essa coisa das startups, etc., todo mundo faz uma coisinha, todo mundo faz um aparelhinho, tal, não sei o que lá. Então, tenho sempre essa curiosidade. Apesar de que eu sei que se eu tivesse 3 cafeteiras das 40 que eu tenho, né, eu conseguiria fazer com as gambiarrazinhas todas aquelas paletas de sabores. Então, um bombarista consegue manipular suas ferramentas.
E eu acho que a tendência mais... que eu mais gosto, que mais me chama a atenção, é essa curiosidade das pessoas querendo torrar café em casa, ao invés da pessoa ter o próprio bar, hoje em dia a pessoa tem a própria cafeteria em casa, que muita gente chama do cantinho do café, meu lugarzinho de fazer café, que é quase um altar, né? Que a gente vai ali, né? Acende uma vela, reza pro Preto Velho, pro São Benedito, prepara um café. Então eu acho que essa tendência do retorno à roça, ela sempre me chama muita atenção. Você sabe que eu sou brincante, né, de formação. Eu sou brincante, psicólogo de formação, e o brincante, ele constrói ferramentas que são brincos. E o que é um brinco? É uma argola que não está fechada. A argola é fechada, o brinco é aberto, porque ele encaixa e você bota pontinho. Então a brincadeira, ela surge justamente para fechar esse elo. Então, na minha vida, tudo que me faz voltar ao elo me encanta muito. Então, essa tendência das pessoas querendo fazer esse retorno, ela sempre me encanta muito, né? E, para mim, eu vejo muito claramente a potência que tem quando as pessoas que fazem café conseguem visualizar e tem vocabulário sobre os processos. Porque, às vezes, a gente fica procurando uma história para encaixar no sabor. Não é isso. A gente precisa entender o sabor através da história. A gente não inventa uma história para o sabor. A gente entende a história do sabor. E o café não mente. Não mente. E a gente vai lá e conta essa história. É muito mais simples, inclusive, né? E dá para fazer isso de várias formas. Você pode ir na fazenda, né? Mas hoje você pode gravar um vídeo com o seu produtor e falar assim, cara, você consegue pelo menos colocar o celular na fazenda, no lugar que eu possa ver alguma coisa? Vários produtores fazem isso com alguns clientes. Eu super indico e as pessoas vão se conhecendo, se aproximando. E essas histórias, elas vão dando força para a gente continuar. O que eu acho que elas fazem, no fim das contas, é a gente lembrando um pouquinho quem a gente é e de acordo com tanta coisa que acontece na nossa vida que desvirtua a gente do nosso próprio caminho, a gente fala, opa, calma, eu tenho motivos para continuar. Né? Então, eu acho que essas historinhas elas vão fortalecendo nossa memória. E é isso que me faz entender, inclusive, o café / sabor café como um patrimônio. Né? A gente tem uma característica brasileira de café e regional. São muitos sabores, mas a gente não vai ter a mesma característica da Colômbia, nem da Etiópia, nem do Havaí, nem da Nicarágua, nem de El Salvador. Não vai ter. Né? Eu sempre brinco, que é melhor, o samba ou a salsa? Nada, cada um tem sua identidade. Né? E o que a gente vai fazer é na hora de tocar samba, é na hora de tocar salsa. Rapaz, Lucas é diferenciado, viu, meu povo? Meu irmão, qual o seu café preferido para começar o dia e qual a harmonização ideal para ele? Eu vou falar primeiro tecnicamente, depois existencialmente. Eu sempre gosto de um café mais intenso, o primeiro café do dia. E quando eu falo de intensidade, eu falo de intensidade molecular. Não estou nem falando de intensidade de extração, não. Então eu gosto de um café mais doce, mais encorpado, para começar o dia. Até porque de manhã eu como geralmente... O clássico é um beijuzinho, ou cuscuz, ou um pão com manteiga e ovo. Ou seja, nordestino, né? Baiano, raiz. Se eu pegar para comer com isso um café muito ácido, não combina muito com o salgado. Eu gosto de notas mais fechadas para poder fazer essa harmonização. Mas isso é muito pessoal. Já eu gosto muito mais do sensorial de chocolate e caramelo. Exatamente. Eu também. Um frutadinho ali, mas que seja uma fruta tipo sei lá, banana, jaca, manga. Não quero um umbu, não quero um tamarindo, né? Então, tecnicamente seria mais ou menos isso, e isso é intuitivo. Isso não é uma coisa que eu projeto, né? Até porque eu uso das minhas refeições para provar os cafés que eu torro. Se eu tenho uma riqueza nesse mundo, é poder tomar café especial todo dia. Né? E alta patente, tudo fresco e tal, essa é minha glória. Né? Não, essa é minha glória. Né? Agora, sim, existencialmente, o meu primeiro café, meu primeiro gole com a família. Perfeito. Né? Então, ou
Maísa, que é minha esposa, eu preparo um café, quando ela chega da academia já tem um cafezinho pronto ali, a gente compartilha, ela prova muito bem também, então ela me dá um feedback do trabalho, como é que tá, etc. Né? A gente bate ali um papo. Cristal, minha filha, já toma café. Crianças não podem tomar café, tá, gente? Mas ela... até aqui de água e um dedinho de café, uma unha de café, mas ela adora, ela participa e tadinha, né? Tá ali todo dia, café, falando cheirando de café, café. Cheira café. Se ela não tomasse um cafezinho, pelo amor de Deus, tadinha da bichinha. Ela sempre tem um cheirinho ali. Mas meu cafezinho é esse, é a família, né? E minha preferência é esse café mais redondinho, assim, esse chocolate caramelo, café. Sensacional. Para quem tá pensando em se aprofundar no mundo do café especial, qual seria o conselho que Lucas Torrefador daria para essa pessoa? Aprenda a provar. Perfeito. O primeiro curso para mim, ele não é o de barismo, não é o de torre, é o de degustação. E não é degustação COB técnica, não. Nem SCA. É degustação de o que é acidez, o que é doçura, o que é sal, o que é umami, como isso se comporta no café. Tanto de qualidade como de defeito. Porque se você tem uma marca de café e você entende de qualidade e não entende de defeito, você não vai poder conversar com o seu público e nem com o seu fornecedor. Se você quer ser barista, você precisa saber provar. Se você quer torrar, você precisa saber provar. Se você quer aprender de café, entenda o que é o sabor do café. Para não ficar perdido, como todos nós ficamos quando começamos, de o que é, de fato, esse negócio de café que esse povo chama de especial. Como é que eu identifico esse sabor, né? E aí, basicamente, o que a gente explica para as pessoas é uma bebida limpa, fácil de beber, e quando você bebe, você não fica com vontade de comer nem beber nada depois. E tem um outro caráter, é inesquecível. Um excelente café, ele é necessariamente inesquecível. Você falou de um em 2024, quando a gente participou do Café Cultura lá em Piatã, eu provei um café floral que inesquecível, velho. É muito diferente de tudo. Aí, pô, eu até falo com o Silas às vezes, eu falei, Silas, aquele floral mexeu comigo demais. Ele café bom tem disso. Tem. Eu também me lembro dos grandes cafés que eu tomei assim. Muito claramente. Meu amigo, para finalizar, se o café da Blendita for sua música, qual seria o ritmo e o nome dela? Uau! Eu acho que seria um forró. E o nome eu acho que seria Vamos que não pode parar. Muito bem. Meu irmão, papo curto no tempo da pessoa tomar um café Bom de qualidade, demais, gente. Bom demais. Eu quero te agradecer. A gente já tá na terceira ou quarta vez tentando fazer essa agenda, mas deu tudo certo hoje. Obrigado pela visita, obrigado por esse papo incrível e essa aula maravilhosa sobre a vida e sobre o café também. Ô, meu irmão, eu que lhe agradeço. Vida longa, vô Boca. Esse Amém. legado lindo, né, que você guarda também, divulgando café, fazendo café para as pessoas, etc. É uma contribuição magnífica, né, para a nossa cafeicultura, que cada um tem seu protagonismo. E quando que precisar, estou por aqui. Qual a arroba da Blendita? @Blendita Torra de Bons Cafés. Quando passarem de contas, vai lá visitar a gente. Fechou, Bandamel. Gente, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio da segunda temporada do Cafeinado Podcast. Até a próxima.